depois ver aí um cachê aí pelo patrocínio voluntário do produto de vocês. Eu gosto dessa bolsa, ela é bastante robusta, tem bolsos para pôr acessórios pequenininhos, tá vendo? Rodeado de bolsos nas laterais, ó. Ó, como vocês podem ver, além dela ter essa alça, né, que você pode erguer, ela tem mais isso daqui, ó. Tá? Por quê? Porque ela tem umas rodinhas, tá, que você pode com facilidade transportar ela se estiver muito pesada. Bom, e abrindo a minha bolsa da Dexter, aqui eu tenho, isso aqui são ferramentas, como é que eu poderia dizer, são ferramentas essenciais, tá? Que você, manuais, que você precisa estar contigo a todo tempo, independente de qualquer situação. Então galera, dentro da minha bolsa eu tenho, né, o cortador de tubo, tá? O escariador de caneta, uma caneta para marcar os tubos quando você vai fazer curva. Tenho também esse conjunto de chave L, tá? Com todas as medidas em milímetro e em polegada. É melhor do que você manter as chaves individuais que perdem muito. Aqui fica mais tranquilo. O meu limitador de chama, o manifold digital, poderia ser analógico, garrafa de gás MAP com o maçarico, curvador de tubo. Esse curvador de tubo ele consegue curvar 3 medidas diferentes. Tenho também o flangeador. Esse é excêntrico, mas ele não é de catraca. Um conjunto de mangueiras, escariador de copo, a lima, chave inglesa. Eu tenho a de 12 polegadas, a de 8 e a de 10. Esse curvador de tubo para tubo de meia, um alicate de pressão, às vezes é útil, estilete, um alicate amperímetro, essa escova ela é útil quando você precisa fazer alguma solda já no final do tubo. Você pode estar fazendo uma limpeza para tirar o grosso antes de fazer uma lavagem com o 141B. Trena. Tubo aqui, essa conexão eu inventei, que eu utilizo ela entre a bomba de vácuo e o manifold digital. Bom, dos equipamentos básicos para instalação, aqui eu diria que está o essencial para você estar instalando qualquer split de 7 até 30.000 BTUs, split high wall, tá? Uma instalação convencional com altura de até 2,5 metros, tá? Isso aqui seria o básico, ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês os acessórios que eu costumo manter dentro da mochila em estoque para alguma eventualidade de emergência. Bom, como eu já tinha falado, eu organizei aqui por categoria as ferramentas, né, que eu já havia mostrado aqui da esquerda para a direita: nível de mão, as chaves inglesas, limitador de chama para o maçarico, o flangeador, que não precisa ser o excêntrico, pode ser aquele convencional, curvador de tubo para 3 medidas, aqui o cortador de tubo, né, nós temos aqui o escariador. E falando em cortador de tubo, um essencial também que eu recomendo você ter é esse pequenininho aqui, ó. Tá? Muitas das vezes você vai fazer uma conexão atrás de uma evaporadora, refazer uma flange, e às vezes você pega a máquina já instalada por terceiro, muito colada no teto,
você não consegue erguer a máquina. Então um cortador de tubo desse aqui, ó, vai te ajudar bastante, esse pequenininho aqui, tá? Ele consegue ir até de 1/8 até 5/8, tá? Cortar tranquilamente, te ajuda bastante em algumas situações. O conjunto de chave L, né? A trena. Eu utilizo esse escariador aqui, tipo caneta, tá? Mas pode ser esse daqui também. De qualquer forma, os dois são caros pra caramba. Esse daqui acho que tá quase 50 reais, aquele acho que tá 80. Tá? Eu tenho esse mini alicate de pressão. Não lembro a última vez que eu usei isso, mas se um dia eu achar necessidade de utilizar, muitas das vezes já aconteceu de eu estar fazendo a conexão de uma evaporadora em parede de drywall, que a infraestrutura foi deixada pela construtora e o tubo fica curto, quase caindo. Então de repente ele serve para você prender o tubo, né? Saindo lá do buraco lá da parede de gesso, para que ele não venha escapar lá dentro e aí fica mais difícil, vai te auxiliar para fazer uma solda, para você prolongar o tubo. Então ele é útil também. E aqui você precisa ter também, isso daqui é uma fita ela é de PVC, tá? Que você pode utilizar para recobrir os tubos depois de já isolado. A fita de alumínio, tá? Para prender, porque a fita de PVC ela não tem cola, né? Ela solta. Então você aplica ela, no final você tem que, a cada, sei lá, 1 metro, 2 metros, você tem que passar de alumínio por cima para ficar bem fixado. E essa daqui é elastomérica, ela é muito importante. Nem sempre você consegue utilizar aqueles blindados convencional, né? E aí você pode estar substituindo o isolamento dos tubos por esse tipo de fita aqui, ó, que ela é tipo adesiva. Você tira essa fita branca aqui e ela cola com perfeição. Depois você pode passar uma camada de alumínio por cima, porque ela às vezes ela costuma soltar com o tempo. Aí aplica ela no tubo, no trecho que você achar necessário, que não pode ficar muito grosso, ter muito volume, né? Porque às vezes tem viga ou coisa desse tipo. Aí você aplica essa daqui no tubo e depois recobre com essa para essa não soltar com o tempo, tá? E é aconselhável também, eu sempre mantenho nas minhas coisas um refil do gás R410A, nunca se sabe. Às vezes você vai fazer manutenção em 10, 20 máquinas e aí por um descuido, né, num momento específico, sei lá, o gás do botijão de 13 kg acaba, ou às vezes você achava que era só limpeza e acontece de encontrar uma máquina sem gás. Porque geralmente quando você vai dar orçamento, dificilmente você sai por máquinas e máquinas. Tem empresa de ter 50 máquinas. Então nem sempre você está com uma ordem de serviço para fazer manutenção e apresentar o que for necessário. E às vezes por um descuido, uma casualidade, o gás acaba, você não tem, você tendo um cilindro desse aí pode salvar o dia. É aconselhável ter. O maçarico, isso aqui é essencial, tá? Agora, digamos que um dia você esteja numa cidade, porque todo mundo sabe que ferramentas, consumíveis, gases, todo tipo de equipamento, de acessório para climatização e refrigeração não se encontra em qualquer lugar. Não é que nem material elétrico. Material elétrico você acha em qualquer depósito, em qualquer lugar do interior, em qualquer cidade você vai encontrar o básico, quase tudo. Já esses materiais, essas ferramentas e esses tipos de acessórios são bem específicos. Então digamos que num dia desse você está longe, num feriadão, aproveitando o ensejo que hoje é feriadão, num domingo, aí de repente o gás acaba, né? O gás acaba, ou de repente o ajudante esqueceu a vareta de solda, como sempre ele é o culpado, brincadeira, né? Então aí você, precisa fazer uma solda, e agora? O gás acabou de repente, ou tem um gás, ou de repente não veio a solda. Como que você faz para concluir um serviço? Não tem onde comprar.
É aí que eu te falo, aí é que tá o pulo do gato. Você precisa manter esses acessórios aqui na tua bolsa. Eu não fico sem eles. Aí você, pô, mas o que que é esses acessórios, Luciano? Vou explicar para vocês. Isso daqui, como você já está vendo, quem não sabe, isso aqui é um nipple, tá? Esse eu vou só apresentar, depois eu vou fazer uma demonstração rápida da utilidade dele. Isso aqui é um nipple, ele tem de várias medidas, né, para conexões de, de 1/4, né, até, acredito que até 5/8, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tem várias medidas. Esses outros acessórios aqui, ó, eles têm rosca de redução nos dois lados. Não que você precise utilizar ele numa linha, talvez fazer redução, coisa desse tipo, mas já aconteceu e acontece frequentemente da gente soltar linhas aí de 15 metros, 16 metros, coisa e tal, infraestrutura, e para você, e às vezes tem emendas, então para você fazer a conexão da mangueira do manifold, para você fazer uma limpeza, para você fazer um teste de pressão, se ficou beleza. Então você, às vezes você tem um tubo muito grosso, sei lá, um 5/8, alguma coisa assim. Você consegue fazer uma redução, né, utilizando esses acessórios, né? Inclusive esse daqui, ó, se você ver, ele tem até uma válvula, tá vendo? Significa que você pode deixar a linha pressurizada, né? Você pode aplicar lá uma pressão lá de 200 psi, o nitrogênio, e aí você não precisa deixar lá o cilindro ou os teus equipamentos. Deixa ela em teste lá, talvez com um manifold analógico, tá? E aí você, ela tem essa válvula aqui, ó, que segura. E aqui você vai fazendo as conexões, vai terminar em uma solda, né, com uma conexão aqui. Alguma dessas aqui, provavelmente essa, deixa eu ver. Provavelmente, ó, como eu já falei, isso aqui é um exemplo, né? Imagine que isso aqui seja o final do tubo, né, que tá vindo. Então aqui você faria uma flange, né? Você teria essa porca. Nessa porca você pode conectar isso daqui, tá? Ter esse outro acessório aqui, ó, com essa válvula Schrader aqui, ó, que aí te facilitaria para fazer isso, tá? Então assim, vai ter um, e aqui você consegue utilizar o nitrogênio, utilizar o 141B para fazer lavagem, entendeu? Então te facilita para várias coisas, porque você pode deixar essa linha pressurizada para de repente fazer teste de vazamento, enfim. Então esses acessóriozinhos aqui, pessoal, eles são úteis para várias situações. Às vezes pode ficar anos de você nunca ter que precisar, entendeu? Mas se um dia acontecer uma eventualidade de você não ter um recurso mais prático, com certeza eles vão te ajudar e muito. Então eu mantenho eles. E a questão do nipple que eu falei para vocês, já a questão do nipple, igual eu falei para vocês, o nipple, que é essa conexãozinha aqui, ó, ela pode te ajudar em duas situações, tá? Estou falando isso porque eu já precisei já e fez toda a diferença. Inclusive eu mantenho até um estoquezinho aqui de várias medidas. Até como eu já expliquei, dei exemplo, de repente um dia acaba o gás aí, ou a vareta de solda não tem, e você pode estar usando o nipple para fazer uma emenda na tubulação, né? Você usaria uma porca de um lado, né? Usaria uma porca do outro, e aqui você faria uma flange aqui e uma aqui, tá? E aí apertaria, tá? Que aliás, isso daqui é uma alternativa também para quem ainda não tem habilidade de fazer solda em tubulação de cobre, tá? Que é complicado. No início eu sofri demais até eu aprender a fazer solda, né? Não sabia regular chama certinho, a intensidade da chama, não sabia esperar o tempo de fusão correto,
para atingir a temperatura ideal. Então eu colocava a vareta de solda na conexão, ela ficava grudando, ficava aquelas bolotas, entendeu? Então era terrível, isso é normal, tá? Para você, todo o trabalho no início você tem essas dificuldades. Então isso daqui, esse tipo de emenda, que isso aqui não é adaptação, não é gambiarra, é permitido, tá? Você fazer esse tipo de conexões aqui, né? Ficaria algo semelhante a isso aqui, ó. É como se fosse aqui, né? Digamos que isso aqui fosse um nipple, aqui teria uma porca e você fazia essa conexão aqui, ó. Tá? Só uma simulação, tá? Imagine que tem essa mesma situação aqui do outro lado, tá? Seria algo assim. Aperta bem, depois faz teste de pressão com espuma de sabão, coisa desse tipo, tá? Então te ajuda demais manter na sua bolsa essas conexões, tá? E outra conexão também que é interessante, essas conexões elas vêm com as máquinas da Daikin, as multisplit. Para quem não sabe, a multisplit, o compressor ele é único, só existe um compressor, de repente tem 4 linhas ou até 6 linhas. E ele faz através de válvulas automáticas, controlada pela placa eletrônica, ela manda a quantidade de gás conforme a necessidade que está no ambiente. Então por isso que tem essas reduções. Normalmente no split convencional a gente não é recomendado fazer redução na tubulação, mas nas máquinas multisplit elas vêm com essas reduções aqui, ó, tá? Exatamente por conta do sistema delas, que elas não dividem. Por exemplo, se uma máquina multisplit de 30.000 BTUs com 4 linhas, ela não divide exatamente 30 por 4, né? Que daria 7,5. Não é assim que funciona. Porque numa máquina de 30.000 BTUs para 4 linhas, você pode, por exemplo, usar uma máquina de 18, usar duas de 12, e ela vai exatamente saber mandar a quantidade de gás conforme a potência da evaporadora. Por isso que tem essas adaptações aqui, que vem junto. Tá? Numa oportunidade que eu tiver instalando uma outra multisplit, aí eu explico mais detalhadamente. Tá? Mas esse é um dos acessórios aí que eu sempre mantenho, porque vem sobrando, então às vezes estraga uma rosca dessa, numa outra situação você já tem. Falando de dreno agora, eu sempre mantenho também essas conexões. Isso aqui é uma conexão de PVC, geralmente ela é utilizada para aquelas mangueiras de água preta, própria para água. Tá? Isso aqui eu uso muito quando a gente vai trabalhar com bomba de dreno. Tá? Quando o dreno não desce por gravidade, então às vezes em cima do forro a gente passa uma tubulação principal, e aonde que tem uma evaporadora você sai, né, com um ramal para aquela bomba de dreno específico. Tá? Não há necessidade de você sair de cada evaporadora sair com a tubulação até o local do ponto de esgoto. Você pode ter uma principal em cima do forro, né, uma mangueira principal própria para água, e ter uma saída para as bombas de dreno. Do mesmo material daquele lá, esse outro aqui, inclusive essa conexão existe até da Manco. Porque as construtoras estão deixando agora nos apartamentos com a previsão para ar-condicionado, elas estão deixando o tubo de dreno, só que é uma mangueira de PVC que se chama, chamada PEX. É umas mangueiras de PVC que tem umas paredes grossas, ela chega a ser mais resistente do que o próprio cobre. Tá? Então não há possibilidade na hora de você instalar o dreno, a mangueira da evaporadora, você pegar essa mangueira que está saindo da parede e dobrar ela não dobra, ela quebra, mas não dobra. Então o que eu faço? Eu uso isso daqui para quê? Porque com um maçarico, não aquele maçarico, mas um outro maçarico de gás butano, que a caloria é bem menor, em torno de 180 graus, o que eu faço? Eu aqueço a mangueira PEX, né? Enfio isso daqui, tá? E aí eu tenho um direcionamento aqui para poder acoplar
a mangueira de dreno da evaporadora, tá? Porque assim eu não preciso correr o risco de estrangular a mangueira de dreno e a água voltar, entendeu? Esse daqui eu nunca deixo faltar dentro da minha bolsa, tá? Essa conexão é de PVC, que seria a referência dela, seria a conexão para mangueira preta de água. Mangueira preta porque geralmente aquelas mangueiras de água geralmente são da cor preta, tá? Isso aqui é muito importante manter. E um outro tipo de mangueira que eu sempre mantenho também é essa daqui, ó. Ela é parecida com aquela, quem é do Nordeste, aquelas que a gente fazia estilingue, que a gente chamava de baladeira. Tá, qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que ela te permite fazer curvas, tá, em espaços pequenos sem quebrar. Se forçar demais ela quebra. Qual é a vantagem disso? Quando você vai colocar uma bomba de dreno atrás de uma maquininha de 9, por exemplo, uma evaporadora de 9 que tem pouco espaço, muitas das vezes você precisa fazer mágica lá e não pode correr o risco de quebrar a mangueira. Se você usar uma mangueira daquela de cristal, por exemplo, e dobrar, ela quebra. Essa daqui não, ela é bem flexível, tá vendo? Ela se forçar ela quebra, mas ela consegue fazer uma curva em um espaço bem menor sem um risco de quebrar, tá? Como ela é elástica também, tá? Ela é bastante elástica, ela também facilita as conexões entre mangueiras. Essa daqui, por exemplo, tá? Com uma dessa um pouquinho mais grossa, você faz essa conexão aqui com a mangueira da evaporadora, corta um pedaço assim e faz uma conexão, fica perfeito, tá super vedado, não dá problema nunca. E essas conexões, para finalizar aqui a nossa apresentação, isso daqui é uma conexão já pronta, né? Para quem não quer ou não tem, por alguma razão você não tem um curvador, você pode usar isso daqui, essas luvas, que eu já tenho vídeos meus fazendo brasagem, emendando o tubo com essas luvas ao invés de fazer bolsa. Essas também eu sempre mantenho na minha bolsa, os acessórios aí para emergência. E outra coisa que esses registros aqui eu recomendo você ter pelo seguinte: tem umas garrafas de gás que você compra que ela já vem com registro, ó, igual essa aqui, esses refilzinhos assim, ó, tá? Esses refil. Agora tem umas outras, essa daqui ainda tem rosca, porque eu não tenho da outra para mostrar a utilidade, mas já aconteceu comigo. Essa daqui você pode pôr a mangueira direto, mangueira do manifold. Mas tem umas garrafas dessa que não vem com rosca, ela é de perfurar. E você só consegue perfurar ela com esse tipo de válvula aqui, ó, que você rosqueia. Aí isso daqui, ó, ele vai empurrando, ó. Tá vendo? Ó. Aí fura. Quando fura, aí o gás sai e aqui você põe a mangueira. Furou também já era. Você já tem que estar com a mangueira conectada. Quando furou, o gás vai embora. Se não tiver uma outra conexão aqui, um outro registro. Tá? Já peguei uma dessas garrafas de refil e tive problemas que eu não sabia. E quando eu fui, ela não veio como registro. E esse outro que eu tinha, essa daqui já não é para furar. Esse aqui é só para expulsar a válvula, né? No caso aqui, ó. Essa daqui já seria para essa situação aqui, ó. Tá? Seria para essa situação. Essa que eu tô falando que é para furar seria um tipo de garrafa que não vem, ela não tem válvula, ela tem uma espécie de lacre. E aí só esse tipo de registrozinho consegue furar ela. Então pode acontecer. Acho que é difícil achar ela, mas eu já peguei, já tive problema, já que o motoboy teve que dar 2 viagens, eu tive que pagar 2 taxas de 80 reais. Uma para ele levar o refil, ele levou esse, aí eu não tinha. Depois tive que comprar, ligar na loja e o cara teve que voltar lá para deixar esse pinguelo aqui, porque eu não tinha. Aí, ó, gastei 80 reais a mais porque eu não tinha essa miséria aqui. Então é esse tipo de acessóriozinho aí, como eu já falei, é o pulo do gato para algumas situações. Não é do dia a dia, não é corriqueiro. Mas se um dia você vê numa situação dessa, você tem uma alternativa, tá? Você não passa transtorno
ter que de repente andar aí 200, 300 quilômetros para voltar num outro dia para terminar um serviço, porque você não tinha um acessóriozinho desse que poderia estar utilizando, substituindo o gás, poderia estar fazendo um trabalho que fica perfeito e fora do comum, né, do dia a dia. Bom, galera, e dessa forma eu termino essa apresentação aí, inclusive até atendendo a pedido. Teve alguns aí inscritos dos seguidores do canal que pediu para eu fazer um vídeo sobre ferramentas e acessórios para instalação de ar-condicionado, tá? Então acredito que ficou bem elucidado aí essas questões. E se você gostou, como eu já falei no início do vídeo, já deixa seu like. Para quem tem interesse de estar baixando cópias originais dos manuais de instalação de ar-condicionado, aí tem um blog do canal logo abaixo que você pode estar clicando aí e tá fazendo download gratuitamente do manual de instalação original de vários equipamentos de ar-condicionado, tá? Alguns equipamentos que não tem mais na internet. Você não acha manual de instalação, só acha manual do usuário, que é de configuração, de controle, essas coisas. Então todos os manuais das máquinas que eu estou instalando, eu estou segurando eles e tirando cópias, né, escaneando todos eles e deixando lá no blog do canal para vocês fazerem download, beleza? Tá? Fica com Deus aí, até a próxima. Continua ajudando o canal, compartilhando, deixe seu like, seu comentário. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.